Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira chegando, mais uma semana de setembro passando e nós estamos aqui, ansiosos pela leitura de mais um bloco de capítulos de Ramsés, a Dama de Abu Simbel. Como vocês passaram a semana? Confio que muito bem. E o feriado? Aproveitaram para descansar? Repor as energias? Trabalharam? Cada um na sua rotina, né, gente? Cada um tocando a sua vida da melhor forma que Deus nos manda. Amigos, muito obrigada pela companhia de vocês. Nós temos novos inscritos no canal. Eu quero agradecer a cada uma dessas novas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Então, sejam muito, muito bem-vindos. Obrigada pela disposição do seu tempo para ouvir as minhas leituras e sejam nossos companheiros até o final dessa jornada de Ramsés, de Brumas de Avalon ou de Dom Pedro, a história não contada. Ó, tô misturando todos os livros aqui. Jesus! Vamos começar, pessoal? Hoje a gente vai começar o capítulo 9. Hoje tô gravando num lugar um pouquinho diferente, mais aberto, bem cedinho no quintal, então o som dos pássaros será ouvido. Vamos lá. Capítulo 9. Aproximando-se suavemente dos 50 anos, esguia, de nariz fino e reto, grandes olhos amendoados, severos e penetrantes, queixo quase quadrado, a rainha-mãe Touia continuava a ser a guardiã da tradição e a consciência do reino do Egito. À frente de um numeroso pessoal, aconselhava sem emitir ordens, mas velava para que fossem respeitados os valores que tinham feito da monarquia egípcia um regime firme, marco de união entre o visível e o invisível. Ela, que as inscrições oficiais designavam como a mãe do Deus a que deu ao mundo Ramsés o Todo-Poderoso, vivia na recordação do falecido marido, o faraó Sete. Juntos haviam construído um Egito forte e tranquilo, que o filho tinha por dever manter no caminho da prosperidade. Ramsés possuía a mesma energia do pai, a mesma fé na sua missão, e nada lhe interessava mais do que a felicidade do seu povo. Para salvar o Egito da invasão, fora obrigado a entrar em guerra contra os hititas. Touia aprovara a decisão do filho, pois compactuar com o mal só podia conduzir ao desastre. Por isso, combater era a única atitude aceitável. Mas o conflito prolongava-se e Ramsés continuava a correr perigos. Touia rezava para que a alma de Sete, transformada em estrela, protegesse o faraó. Com a mão direita segurava o cabo de um espelho que tinha a forma de uma haste de papiro, hieróglifo que significava ser verdejante, desabrochado, jovem. Quando o precioso objeto era colocado num túmulo, isso garantia à alma da sua proprietária uma eterna juventude. Touia orientou o disco de bronze para o sol e perguntou ao espelho o segredo do futuro. Posso importuná-la? A rainha-mãe voltou-se lentamente. Nefertari, a grande esposa real com o seu longo vestido branco, preso na cintura por um cinto vermelho, era tão bela como as deusas pintadas nas paredes das moradas de eternidade dos vales dos reis e das rainhas. Nefertari, traz-me boas notícias? Ramsés libertou Axa e reconquistou a província de Amurru. Beirute encontra-se de novo sob o controle egípcio. As duas mulheres abraçaram-se. Quando regressará? Não sei, respondeu Nefertari.
Enquanto as duas mulheres continuavam conversando, Toia sentou-se à mesa de maquiagem. Com as pontas dos dedos, massageou o rosto com uma pomada cujos principais componentes eram mel, natrão vermelho, pó de alabastro, leite de jumenta e sementes de alforva, e que servia para desfazer as rugas, dar firmeza à epiderme e rejuvenescer a pele. Está preocupada, Nefertari. Receio que Ramsés esteja decidido a ir mais longe, para o norte, para Kadesh, para uma nova armadilha que lhe será preparada por Muatali, o imperador hitita. Ao deixá-lo reconquistar com certa facilidade os territórios que pertencem à nossa zona de influência, não estará o Anatólia traindo nosso exército para uma emboscada? Os chefes de tribo estavam reunidos na espaçosa mansão de tijolos frescos de Arão. Tinham imposto silêncio a todos os hebreus. Disso dependia a segurança de Moisés, cujo regresso devia ser ignorado pela guarda egípcia. Moisés continuava popular, e muitos esperavam que ele fosse capaz, como antigamente, de conferir dignidade à pequena população de oleiros. Mas não era essa a opinião de Libni, o superior nomeado pelos seus pares para manter uma relativa coesão entre os clãs. Por que regressou Moisés? Perguntou o ancião de voz áspera. Vi na montanha uma sarça em chamas que não se consumia. Uma ilusão? Não, o sinal da presença divina. Perdeu a cabeça, Moisés? Deus chamou-me do meio das chamas e falou-me. Os anciãos murmuravam entre si. O que ele disse? Deus ouviu os lamentos e os gemidos dos filhos de Israel, sujeitos à servidão. Preste atenção, Moisés. Nós somos trabalhadores livres e não prisioneiros de guerra. Os hebreus não são livres de agir como querem. Claro que somos. Mas onde pretende chegar? Deus disse-me: quando tiveres conduzido o povo para fora do Egito, prestará culto a Deus desta montanha. Os chefes de tribo entreolharam-se consternados. Fora do Egito? Exclamou um deles. O que significa isso? Deus viu a miséria do seu povo no Egito. Quer libertá-lo e conduzi-lo até um país fértil e vasto. Libni irritou-se. O exílio virou sua cabeça a Moisés. Estamos instalados aqui há muito tempo. Você nasceu no Egito e este país tornou-se nossa pátria. Passei vários anos em Madiã. Trabalhei lá como pastor. Ali casei e tive um filho. Estava convencido de que minha existência tinha tomado um rumo definitivo, mas Deus decidiu de outra forma. Estava escondido por ter cometido um crime. Matei um egípcio, é verdade, porque ele estava tentando matar um hebreu. Nada temos a censurar de Moisés. Interveio um chefe de tribo. Compete a nós protegê-lo agora. Os outros membros do conselho concordaram. Se deseja viver aqui, declarou Libni, nós o esconderemos, mas deve abandonar os seus projetos insensatos. Saberei convencê-lo um a um, se for necessário, pois é essa a vontade de Deus. Não temos intenção de deixar o Egito, afirmou o mais jovem chefe de tribo. Possuímos aqui casas e jardins, os melhores oleiros acabam de ser aumentados e todos têm comida. Por que deveríamos abandonar esse conforto? Porque devo conduzi-los à terra prometida. Você não é o nosso líder, objetou Libni, e não ditará a nossa conduta. Obedecerá, porque Deus assim o exige. Sabe com quem está falando? Não queria ofendê-lo, Libni,
mas não tenho o direito de disfarçar as minhas intenções. Que o homem poderia ser suficientemente vaidoso para acreditar que sua vontade é mais forte do que a de Deus. Se é realmente o seu enviado, terá de provar. Não duvide, pois as provas serão abundantes. Estendido num cômodo leito, Asha deixava-se massagear por Lotus, cujas mãos acariciadoras dissipavam dores e contrações. A bela Núbia, apesar da aparente fragilidade, demonstrava espantosa energia. Como se sente? Melhor, mas abaixo dos rins as dores ainda são intoleráveis. Mas vai tolerá-las mesmo assim, trovejou a voz de Setaú, que acabava de entrar na tenda de Asha. A sua mulher é divina. Talvez, mas é a minha mulher. Setaú, não está imaginando? Os diplomatas são astutos e mentirosos, e você é o melhor de todos. Levante-se, Ramsés nos espera. Asha voltou-se para Lotus. Pode ajudar-me? Setaú puxou violentamente Asha pelo braço e obrigou-o a pôr-se de pé. Já está bom. Não precisa mais de massagens. O encantador de serpentes estendeu ao diplomata um saiote e uma camisa. Apresse-se. O rei detesta esperar. Depois de ter nomeado um novo príncipe para Amurru, um líbio educado no Egito, cuja fidelidade talvez não fosse tão flutuante como a de Ben-Testina, Ramsés procedeu a uma série de nomeações na Fenícia e na Palestina. Queria que os príncipes, os presidentes das câmaras e os chefes de aldeia fossem autóctones, que se comprometeriam, sob juramento, a respeitar sua aliança com o Egito. Se traíssem a sua palavra, o exército interviria de imediato. Com essa finalidade, Asha elaborara um sistema de observação e informação no qual depositava grandes esperanças. Presença militar escassa, mas com uma rede de correspondentes bem remunerados. O chefe da diplomacia egípcia acreditava nas virtudes da espionagem. Ramsés desdobrara sobre uma mesa baixa um mapa do Oriente Próximo. Os esforços de suas tropas haviam sido recompensados. Canaã, Amurru e a Síria do Sul formavam de novo uma vasta zona tampão entre o Egito e o Hatti. Era a segunda vitória de Ramsés sobre os hititas. Tinha agora de tomar uma decisão vital para o futuro das duas terras. Setaú e Asha, este menos elegantes do que habitualmente, entraram finalmente na tenda do conselho onde estavam reunidos generais e oficiais superiores. Foram desmanteladas todas as praças fortes inimigas? Sim, majestade, disse o general do exército de Ra. A última, a de Shalom, caiu ontem. Shalom significa paz, esclareceu Asha. Atualmente ela reina nessas regiões. Devemos continuar mais para o norte, perguntou o rei, para tomarmos Kadesh e desferir o golpe final nos hititas? É esse o desejo dos oficiais superiores, declarou o general. Devemos completar a nossa vitória exterminando os bárbaros. Não temos qualquer chance de consegui-lo, afirmou Asha. Mais uma vez, os hititas foram recuando à medida que nós avançávamos. As suas tropas estão intactas e preparando emboscadas nas quais sairemos muito enfraquecidos. Com Ramsés no comando, entusiasmou-se o general. Venceremos. Ignora tudo a respeito do terreno. Os hititas nos esmagarão nos altos planaltos da Anatólia, nos desfiladeiros, nas florestas. E mesmo em Kadesh, milhares de soldados de infantaria morrerão sem termos certeza de que poderemos tomar a cidadela. Receios fúteis de diplomata. Dessa vez estamos preparados.
Retirem-se, ordenou Ramsés. Saberão a minha decisão ao romper da manhã. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Graças à hospitalidade de Arão, Moisés passou algumas semanas de serenidade no bairro dos Oleiros. A mulher e o filho saíam livremente e iam descobrindo, intrigados, a vida animada da capital egípcia. Rapidamente integrados no clã hebreu, não tardaram em conviver com egípcios, asiáticos, palestinos, núbios e outros habitantes de Pi-Ramsés que se cruzavam constantemente nas ruelas da cidade. Moisés vivia recluso. Por várias vezes pedira para ser ouvido novamente pelo conselho dos anciãos. Perante chefes incrédulos e críticos, Moisés não voltara atrás nas suas primeiras declarações. A sua alma continua atormentada? Perguntou Arão. Agora não, desde que a sarça ardente me apareceu. Ninguém aqui acredita que tenha se encontrado com Deus. Quando um homem sabe da missão que deve realizar neste mundo, não existe mais dúvida nele. O meu caminho está traçado, Arão. Mas você está sós, Moisés. Apenas aparentemente. As minhas convicções acabarão por abalar os espíritos. Nada falta aos hebreus em Pi-Ramsés. No deserto, onde encontrará alimento? Deus velará por isso. Você possui a envergadura de um líder, mas segue por caminho errado. Mude de nome e de aparência. Esqueça os seus projetos insensatos e retorne o seu lugar entre os seus. Assim, envelhecerá em paz, honrado e tranquilo, à frente de uma saudável e numerosa família. Esse não é o meu destino, Arão. Modifique aquele que imaginou. Já não sou responsável por ele. Por que há de estragar assim a sua vida se a felicidade está ao seu alcance? Bateram à porta da casa de Arão. É a guarda. Abram. Moisés sorriu. Como vê, Arão, não me deixam escolha. Você tem de fugir. Esta porta é a única saída. Eu o defenderei. Não, Arão. O próprio Moisés abriu a porta. Serramana, o gigante sardo, olhou o hebreu com espanto. Afinal, não me mentiram. Você voltou mesmo? Quer entrar e dividir a nossa refeição? Foi um hebreu que o denunciou Moisés, um oleiro que receava perder o seu emprego por causa de sua presença neste bairro. Siga-me, pois tenho de levá-lo para a prisão. Arão interpôs-se. Moisés deve ser julgado. E será? A menos que você o elimine antes do processo. Serramana agarrou Arão pela gola da túnica. Está me chamando de assassino? Não tenho o direito de me agredir. O sardo soltou Arão. Tem razão. E você tem o direito de me insultar? Se Moisés for preso, será executado. A lei aplica-se a todos, mesmo aos hebreus. Fuja, Moisés, volte para o deserto, implorou Arão. Sabe bem que partiremos juntos para lá. Nunca mais sairá dessa prisão. Deus me ajudará. Vamos, ande, exigiu Serramana. Não me obrigue a amarrar-lhe as mãos. Sentado num canto de sua cela, Moisés observava o raio de luz que se esgueirava por entre as grades e fazia cintilar os milhares de grãos de poeira em suspensão e ia bater no chão de terra batida, calcado pelos pés dos prisioneiros. Em Moisés arderia para sempre o fogo da sarça ardente, a energia da montanha de Jeová. Esquecia o passado, esquecia a mulher e o filho. Agora, apenas o êxodo contava para ele, a partida do povo hebreu para a terra prometida. Uma esperança louca para um homem fechado numa cela da grande prisão de Pi-Ramsés e que a justiça egípcia condenaria à morte por assassinato premeditado.
ou talvez a trabalhos forçados no degredo dos oásis. Apesar da sua confiança em Jeová, Moisés às vezes descobria-se duvidando. Como faria Deus para libertá-lo e lhe permitir cumprir a sua missão? O hebreu cochilava quando longínquos clamores o arrancaram de seu torpor. Aumentaram minuto a minuto até se tornarem ensurdecedores. A cidade inteira parecia enlouquecida. Ramsés o Grande estava de regresso. Ninguém o esperava, senão daí a alguns meses, mas era ele mesmo, soberbo em seu carro, puxado por Vitória em Tebas, e a deusa Mut está satisfeita. Seus 2 cavalos ornados com plumas vermelhas e de extremidades azuis. À direita do carro avançava Matador, o enorme leão núbio, olhando as pessoas amontoadas como animais curiosos ao longo do percurso. Ramsés estava radioso, com a coroa azul, a serpente Uraeu de ouro na testa e o torso envolto numa indumentária ritualística na qual foram pintadas asas verde-azuladas que colocavam o soberano sob a proteção de Ísis, o falcão fêmea. A uma só voz, os soldados entoavam o cântico que se tornara tradicional. O braço de Ramsés é poderoso, o seu coração valente. É um arqueiro sem par, uma muralha para os seus soldados, uma chama que queima os seus inimigos. Ramsés surgia como o eleito da luz divina e o falcão de vitórias grandiosas. Generais, oficiais de cavalaria e infantaria, escribas do exército, soldados, todos envergaram os seus trajes de cerimônia para desfilar atrás dos porta-estandartes. Aclamados pela multidão, os militares pensavam nas licenças e nos prêmios que os fariam esquecer a dureza dos combates. Na vida militar, não havia momento melhor do que o do regresso do redil, sobretudo quando era triunfal. Apanhados desprevenidos, os jardineiros não tiveram tempo para decorar com flores a grande avenida de Pi-Ramsés, que conduzia aos templos de Ptah, o deus da criação pelo verbo, e de Sekhmet, a deusa terrífica com poder de destruição e cura. Entretanto, os cozinheiros cansavam-se, assando patos, peças de carne de vaca e pedaços de porco, e enchendo cestos com peixes secos, legumes e frutos. Das adegas saíam jarros de cerveja e de vinho. Os pasteleiros preparavam os bolos em tempo recorde. Os elegantes tinham envergado seus trajes de festa, e as servas acabavam de perfumar as perucas das suas amas. Na cauda do cortejo, várias centenas de prisioneiros asiáticos, cananeus, palestinos e sírios. Uns tinham as mãos atadas atrás das costas, outros avançavam livremente, com as mulheres e os filhos a seu lado. No dorso dos jumentos seguiam as trouxas com os seus poucos pertences. Os prisioneiros iam ser conduzidos ao gabinete de habitação da capital, que os distribuía pelas terras e canteiros de obras dos templos. Cumpririam a sua pena de cativeiro como operários ou trabalhadores agrícolas, e no final poderiam escolher entre integrar-se na sociedade egípcia ou regressar ao seu país de origem. Seria a paz ou uma simples trégua? O faraó havia esmagado definitivamente os hititas ou regressava para retomar forças e tornar a partir para a guerra? Os que nada sabiam eram os mais prolixos e falavam da morte do imperador Muwatalli, da tomada da cidadela de Kadesh e da destruição da capital hitita. Todos esperavam pela cerimônia das recompensas, durante a qual Ramsés e Nefertari apareceriam à janela do palácio e ofereceriam colares de ouro aos soldados mais valorosos. Para surpresa geral, Ramsés esqueceu o palácio e dirigiu-se para o templo de Sekhmet. Somente ele havia detectado no céu
o aparecimento de uma nuvem que crescia e escurecia a grande velocidade. Os cavalos ficaram nervosos e o leão rugiu. Aproximava-se uma tempestade. O medo tomou o lugar da alegria. Se a deusa terrível desencadeava a cólera das nuvens, não seria o sinal de que a guerra ameaçava o reino do Egito e que Ramsés deveria voltar sem demora para o campo de batalha? Os soldados pararam de cantar. Todos tiveram consciência de que o faraó iniciava um novo combate, no decurso do qual deveria acalmar Sekhmet e impedi-la de fazer cair sobre o país o seu cortejo de desgraças e sofrimentos. Ramsés apeou-se, acariciou a cabeça dos cavalos e do leão e depois meditou no vestíbulo interno do templo. A nuvem dividira-se e multiplicara-se, transformando-se em 10, em 100. Escurecido, o céu começava a ocultar a luz do sol. Esquecendo a fadiga da viagem, esquecendo os festejos que Pi-Ramsés se dispunha a celebrar, o monarca preparou-se para enfrentar a terrífica. Só ele poderia dissipar a sua cólera. Ramsés empurrou a grande porta de cedro recoberta de ouro e entrou na puríssima sala, onde depositou a coroa azul. Depois, avançou lentamente entre as colunas da primeira sala. Passou pelo limiar da sala misteriosa e dirigiu-se para o naus. Foi então que a viu, luminosa, na penumbra. O seu longo vestido branco refulgia como o sol. O perfume de sua peruca encantava a alma. A nobreza do seu porte igualava a das pedras do templo. A voz de Nefertari ecoou suave como mel. Pronunciou as palavras de veneração e de apaziguamento que desde a origem da civilização egípcia transformavam a terrífica em doçura de amor. Ramsés ergueu as mãos com as palmas abertas para a estátua da mulher com a cabeça de leoa e leu as fórmulas gravadas nas paredes. Terminada a litania, a rainha, criatura magnífica em quem havia se operado a transmutação, apresentou ao rei a coroa vermelha do Baixo Egito, a coroa branca do Alto Egito e o cetro denominado Poder. Com a dupla coroa e o cetro na mão, Ramsés inclinou-se perante a energia benéfica presente na estátua. Quando o casal real saiu do templo, um sol luminoso inundava o céu da cidade de turquesa. A tempestade havia se dissipado. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Logo a seguir à entrega de colares aos mais valorosos, Ramsés visitou Homero, o poeta grego que decidira instalar-se no Egito, para ali compor as suas grandes obras e acabar os seus dias. A sua confortável moradia perto do palácio era rodeada por um jardim cuja mais bela árvore, um limoeiro, alegrava a vista enfraquecida do velho poeta de longa barba branca. Quando o rei do Egito caminhou para ele, Homero fumava, como era hábito seu, folhas de salva comprimidas num fornilho de cachimbo feito com uma grande concha de caracol, e bebia uma taça de vinho perfumada com anis e coentros. O poeta ergueu-se, apoiado em uma bengala nodosa. Fique sentado, Homero. Quando deixarmos de saudar o faraó como é devido, será o fim da civilização. Os dois homens instalaram-se em cadeiras de jardim. Tive razão ao escrever estas frases, majestade. Que se combata com ardor ou se permaneça inativo, a vantagem é a mesma. São reservadas as mesmas honrarias ao covarde e ao corajoso. Foi então por nada que o meu coração correu
tantos perigos. Foi por nada que arrisquei a minha vida em tantos conflitos? Não, Homero. Portanto, hei de regresso como vencedor. Os hititas foram repelidos para suas posições tradicionais. O Egito não será invadido. Festejemos o acontecimento, Majestade. Acabaram de entregar-me um vinho notável. O cozinheiro de Homero trouxe uma ânfora cretense de gargalo estreito, que deixava passar apenas um filete de vinho misturado com água do mar, recolhida na noite do solstício de verão, com o vento norte conservada durante 3 anos. O texto da Batalha de Kadesh está terminado, revelou Homero. Ditei-o ao seu secretário particular Amene, que o anotou e transmitiu aos escultores. Será gravado nas paredes dos templos e proclamará a vitória da ordem sobre o caos. Felizmente, Majestade há sempre que recomeçar o combate. Não é da própria natureza do caos querer sempre voltar à ordem? Foi por esta razão que a instituição faraônica foi instaurada. Só ela pode consolidar o reino de Maat. Sobretudo, não a modifique. Tenho intenção de viver feliz durante muito tempo nesta terra. Heitor, o gato preto rajado de branco de Homero, saltou para os joelhos do poeta e afiou as unhas na sua túnica. 800 quilômetros entre a sua capital e a dos hititas. Será a distância suficiente para manter as trevas afastadas? Enquanto o sopro vital me animar, eu tentarei. A guerra não terminou. Quantas vezes ainda terá de voltar para lá? Quando Ramsés saiu da casa de Homero, encontrou Amene que o esperava. Mais pálido do que habitualmente, emagrecido, com alguns cabelos a menos, o secretário particular do rei parecia quase partir-se de tão frágil. Trazia preso na orelha um pincel de que se esquecera. Gostaria de consultá-lo urgentemente, Majestade. Algum assunto de suas pastas está criando problemas? De uma pasta, não. Concede-me alguns instantes para ver a minha família. Antes disso, o protocolo impõe-lhe um certo número de cerimônias e de audiências. Tenho que passar por cima de tudo isso porque há algo muito mais importante. Ele regressou. Está querendo dizer que... Sim, Moisés voltou. Está em Pi-Ramsés? Tem que admitir que Serramana não cometeu qualquer falta detendo-o. Se o tivesse deixado em liberdade, a justiça teria sido ridicularizada. Moisés foi preso? Era necessário que fosse. Quero vê-lo imediatamente. É impossível, Majestade. O faraó não pode intervir num caso de justiça, mesmo que um amigo seja incriminado. Temos as provas de sua inocência. É preciso seguir os processos normais. Se o faraó não for o primeiro servidor de Maat da justiça, esse país mergulharia na desordem e na confusão. Você é um verdadeiro amigo, Amene. O jovem K copiava um texto célebre, que gerações de escribas haviam copiado e recopiado antes dele. Como herdeiros, os escribas que atingiram o conhecimento dispõem dos livros de sabedoria. O seu filho bem-amado dispõe da tabuazinha para escrever. Os seus livros são as suas pirâmides, os pincéis, os seus filhos e a pedra coberta de hieróglifos, a sua esposa. Os monumentos desaparecem, a areia recobre as estelas. Os túmulos são esquecidos, mas o nome dos escribas que viveram a sabedoria perdura por causa do esplendor de suas obras. Seja escriba e grave este pensamento no seu coração. Um livro é mais útil que um muro mais sólido.
vai lhe servir de templo, mesmo depois de ter perecido. Pelo livro, o seu nome sobreviverá na boca dos homens. Será mais sólido do que uma casa bem construída. O adolescente não estava completamente de acordo com o autor daquelas máximas. É verdade que os escritos atravessam as épocas, mas não se passava o mesmo com as moradas da eternidade e os santuários de pedra que os mestres de obras haviam edificado? O escriba, autor daquelas linhas, elogiara a excelência da sua profissão, a ponto de chegar ao exagero. Por isso, K havia jurado ser simultaneamente escriba e mestre de obras, para não limitar o seu espírito. Desde que o pai o fizera enfrentar a morte sob a forte de uma cobra, o filho mais velho de Ramsés amadurecera muito e pusera definitivamente de lado as brincadeiras infantis. Que fascínio podia ter um cavalo de pau com rodas diante do problema matemático levantado pelo escriba Hermes, num papiro apaixonante oferecido por Nefertari? Hermes comparava o círculo a um quadrado cujo lado correspondia a 8/9 do seu diâmetro, o que permitia atingir uma relação de harmonia com base no valor de 3,16. Nota de rodapé. A determinação prática do famoso π, segundo o papiro Hind. Voltando ao texto. Logo que tivesse oportunidade, K estudaria a geometria dos monumentos para descobrir o segredo das construções. Posso interromper as reflexões do príncipe K? Perguntou o diplomata Meba. O adolescente não levantou a cabeça. Se considera necessário? Ultimamente, o adjunto do ministro dos Negócios Estrangeiros vinha muitas vezes conversar com K. O filho do faraó detestava sua arrogância de aristocrata e os seus gastos mundanos, mas apreciava-lhe a cultura e os conhecimentos literários. Ainda trabalhando, príncipe? Há forma melhor de alegrar o coração? Eis uma sábia pergunta em lábios tão jovens. No fundo tem razão. Como escriba e filho de rei, dará ordens a dezenas de servidores. Não manejará o arado nem a picareta. Suas mãos permanecerão macias, escapará às tarefas pesadas. Não arcará com nenhum peso excessivo, habitará uma vila soberba, as suas cavalariças estarão cheias de esplêndidos cavalos. Vestirá todos os dias roupas luxuosas. A sua cadeira de carregadores será confortável e gozará da confiança do faraó. Sei que muitos escribas preguiçosos e com lugar garantido vivem realmente assim. Quanto a mim, espero ser capaz de ler os textos difíceis, participar da redação dos rituais e ser admitido como portador de oferendas nas procissões. São ambições bem modestas, príncipe K. Pelo contrário, Meba, exigem grandes esforços. O filho mais velho de Ramsés não está destinado ao mais alto destino? Os hieróglifos são os meus guias. Alguma vez eles mentiram? Meba ficava perturbado com as afirmações daquele rapazinho de 12 anos. Tinha a sensação de dialogar com um escriba experiente, senhor de si e indiferente à lisonja. A vida não é somente trabalho e rigor. Não concebo a minha de outra forma, Meba. Será isso condenável? Não, claro que não. Você, que ocupa um posto importante, goza assim de tantas oportunidades de distração? O diplomata evitou o olhar de K. Estou sempre muito ocupado, pois a política internacional do Egito exige grande competência. Não é o meu pai que toma as decisões? Com certeza, mas os meus colegas e eu próprio trabalhamos com afinco para lhe facilitar a tarefa. Gostaria de conhecer em pormenores o seu trabalho. É muito complexo, não sei se. Vou me esforçar para compreender.
A chegada de Meritamon, a irmãzinha de Ká, alegre e cheia de vida, aliviou o diplomata. Está brincando com o meu irmão? Perguntou a menina. Não, vim apenas trazer-lhe um presente. Interessado, Ká ergueu a cabeça. O que é? Este porta-pincéis, príncipe. Meba mostrou-lhe uma linda coluna oca em miniatura de madeira dourada, contendo 12 pincéis de tamanhos diferentes. É muito bonito! Exclamou o príncipe, pousando sobre uma banqueta o pincel usado que estava utilizando. Posso ver? Perguntou Meritamon. Tem que ser cuidadosa, disse Ká muito sério. Estes objetos são frágeis. Vai deixar-me escrever? Desde que esteja com atenção e se esforce para evitar os erros. Ká deu à irmã um pedaço de papiro usado e um pincel novo, cuja ponta ela mergulhou na tinta. Atento, o príncipe ficou vendo a irmã desenhar os hieróglifos com cuidado. Concentradas na sua tarefa, as duas crianças esqueceram a presença de Meba. Era o momento que o diplomata esperava. Apanhou o pincel usado de Ká e sumiu. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. Izete a Bela sonhara durante toda a noite com a cabana de juncos, onde pela primeira vez fizera amor com Ramsés. Ali haviam ocultado sua paixão, sem pensar no futuro, saboreando o momento com a gula do seu desejo. Izete nunca desejara tornar-se a rainha do Egito. A função ultrapassava-a, e só Nefertari seria capaz de desempenhá-la. Mas como esquecer Ramsés? Como esquecer o amor que continuava inflamando-lhe o coração? Enquanto o rei combatia, ela sentia-se morrer de angústia. Seu espírito evadia-se, não desejava mais se maquiar, vestia qualquer roupa, não se calçava mais. Logo que ele regressara, a perturbação desfizera-se, e a beleza reencontrada de Izete teria seduzido o homem mais indiferente que a tivesse visto. Trêmula e inquieta, no corredor do palácio que ligava o gabinete de Ramsés aos seus aposentos privados. Quando passasse por ali, Izete o abordaria. Não, a sua vontade era de fugir dali. Se importunasse Ramsés, este a mandaria para a província. Seria condenada a nunca mais vê-lo. Existiria castigo mais insuportável? Quando o rei apareceu, as pernas de Izete tremeram. Não teve forças para sair do lugar, nem conseguiu afastar os olhos de Ramsés, que tinha o poder e o porte distinto de um deus. O que faz aqui, Izete? Queria dizer-lhe, dei-lhe outro filho. A ama já me apresentou. Merneptah é soberbo. Eu o amarei tanto quanto Ká. Tenho certeza que sim. Para você, continuarei a ser o pedaço de terra que cultivará, o lago onde se banhará. Deseja outros filhos, Ramsés? A instituição das crianças reais velará por isso. Peça-me o que desejar. A minha alma e o meu corpo lhe pertencem. Engana-se, Izete. Nenhum ser humano pode ser proprietário de outro ser humano. E, no entanto, eu sou sua, e pode tomar-me na palma da mão tal qual um pássaro caído do ninho. Privada do seu calor eu definharei. Eu amo Nefertari, Izete. Nefertari é uma rainha. Eu sou apenas uma mulher. Não poderia amar-me como um outro tipo de amor? Com ela, construo um mundo. Apenas a grande esposa real partilha este segredo. Permite que eu permaneça no palácio? A voz de Izete a Bela mal se ouvia. Da resposta de Ramsés dependia o seu futuro. Aqui você criará Ká, Merneptah,
e a minha filha Meritamon. O cretense, que pertencia ao regimento de mercenários comandado por Serra-Mana, investigava as aldeias do Médio Egito próxima da cidade abandonada de Akhenaton, o faraó herético. Antigo pirata, como seu chefe, ia se habituando à vida egípcia e aos benefícios materiais que esta lhe proporcionava. Embora sentisse saudades do mar, consolava-se percorrendo o Nilo em pequenos barcos rápidos e divertia-se vencendo as armadilhas daquele rio de reações súbitas e imprevisíveis. Até um marinheiro experiente devia mostrar-se humilde perante a sua corrente. Os bancos de areia dissimulados sob uma fina camada d'água e as manadas de hipopótamos encolerizados. O cretense mostrara o retrato da jovem loura assassinada a centenas de camponeses sem sucesso. Para dizer a verdade, cumpria sua missão sem entusiasmo, convencido de que a vítima era originária de Pi-Ramsés ou de Mênfis. Serra-Mana enviara os seus emissários para todas as províncias, na esperança de que um deles conseguisse um indício essencial, mas a sorte não sorria ao cretense. A parte que lhe coubera consistia de uma tranquila zona rural, que vivia ao ritmo das estações. Não seria ele que receberia o prêmio prometido pelo gigante Sardo, mas mesmo assim realizava sua tarefa minuciosamente, satisfeito por passar muitas horas em albergues acolhedores. Mais 2 ou 3 dias de investigações e regressaria a Pi-Ramsés, de mãos abanando, mas muito feliz com a sua estada. Instalado numa boa mesa, observou a jovem que servia cervejas. Risonha e descontraída, gostava de provocar os clientes. O cretense decidiu tentar a sorte. Agarrou-a pela manga da túnica. Agrada-me, pequena. Quem é você? Um homem. Ela deu uma gargalhada. São todos uns vaidosos. Eu posso prová-lo? Ah, sim. E como? À minha maneira. Todos dizem a mesma coisa. Eu não. Eu ajo. A criada passou um dedo pelos lábios. Tenha cuidado. Não gosto de fanfarrões. E sou gulosa. Empatou comigo. É o meu principal defeito. Está quase me fazendo sonhar, homem. E se passássemos aos atos? Por quem me toma? Por aquilo que é, uma linda mulher que deseja fazer amor com um homem atrevido. Onde nasceu? Na ilha de Creta. É honesto? No amor, dou tanto como recebo. Encontraram-se no meio da noite em um celeiro. Nenhum dos dois apreciava as preliminares. Lançaram-se, portanto, a horas de prazer com um fogo que só se acalmou depois de vários assaltos. Por fim, satisfeitos, permaneceram deitados um ao lado do outro. Você me lembra alguém, disse ele. O seu rosto recorda-me o de uma pessoa que gostaria muito de encontrar. Quem é? O cretense mostrou à servente o retrato da jovem loura. Conheço-a, disse a moça. Ela vive por aqui? Vivia na pequena aldeia junto da cidade abandonada, perto do deserto. Encontrei-a no mercado há vários meses. Como é o nome dela? Não sei, não falei com ela. Vivia só? Não. Havia um velhote com ela, uma espécie de feiticeiro que ainda acreditava nas mentiras do faraó maldito. Ninguém se aproximava dele. Ao contrário das outras aldeias da região, aquela estava com um aspecto horrível. Casas miseráveis, fachadas rachadas, pinturas estragadas, jardins abandonados. Ninguém poderia sentir desejo de viver ali. O cretense aventurou-se pela rua principal, sulcada de imundícies que as cabras iam comendo. Uma persiana de madeira bateu. Uma garotinha correu, apertando nos braços uma boneca de trapos.
Tropeçou e o cretense agarrou-a pelo pulso. Onde vive o feiticeiro? A garota debateu-se. Se não me responder, tiro-lhe a boneca. Ela apontou para uma casa baixa, de janelas com grades de madeira e porta fechada. Largando a menina, o cretense correu na direção da casa miserável e abriu a porta com um golpe de ombro. Ao entrar, viu-se diante de um compartimento quadrado, com chão de terra batida, mergulhado na penumbra. Numa cama de folhas de palma, um velho agonizava. Sou membro da guarda. Não tem nada o que temer, revelou o cretense. O que quer? Diga-me, quem é essa moça? O homem de Serramana mostrou o retrato ao velho. Lita, é a minha pequena Lita. Estava convencida de que pertencia à família do herético e ele levou-a. De quem está falando? De um estrangeiro, de um mago estrangeiro que roubou a alma de Lita. Como se chamava? Ele voltou. Vive oculto nos túmulos. Nos túmulos, tenho certeza. A cabeça do velho tombou para o lado. Ainda respirava, mas não era mais capaz de falar. O cretense sentiu medo. As bocas sombrias dos túmulos abandonados assemelhavam-se a entradas do inferno. Não seria necessário ser da raça dos demônios para adotá-las como refúgio? Talvez o velho lhe tivesse mentido, mas tinha por obrigação explorar aquela pista. Com um pouco de sorte, podia ser que capturasse o assassino de Lita, o levasse para Pi-Ramsés e lá recebesse o prêmio. Apesar dessas agradáveis perspectivas, o cretense sentia-se pouco à vontade. Teria preferido bater-se ao ar livre, enfrentar vários piratas no mar, dar e levar pancadas a céu aberto. Penetrar naqueles sepulcros repugnava-lhe, mas não recuou. Depois de ter escalado uma encosta íngreme, aventurou-se num primeiro túmulo, de teto bastante alto e cujas paredes estavam decoradas com personagens homenageando Akenaton e Nefertiti. Com cuidado, o guarda avançou até o fundo da gruta, mas não descobriu nem múmia, nem qualquer sinal de presença humana. Nenhum demônio o atacou. Mais calmo, o cretense explorou um segundo túmulo, tão desanimador quanto o primeiro. A rocha de má qualidade reduzia-se a pó. As cenas ali esculpidas certamente não atravessariam os séculos. Incomodados, os morcegos esvoaçaram. Com certeza o velho havia delirado. No entanto, o emissário de Serramana decidiu visitar mais 2 ou 3 grandes sepulcros antes de deixar aquele local sombrio e abandonado. Tudo naquele lugar estava morto, e bem morto. Depois de ter seguido ao longo da falésia que dominava a planície onde fora edificada a Cidade do Sol, penetrou no túmulo de Mehiri, o grande sacerdote de Atum. Os baixos relevos eram esmerados. O cretense apreciou a representação do casal real iluminado pelos raios de sol. De repente, escutou atrás dele um leve ruído de passos. Antes que tivesse tempo de se voltar, o mago Ofir cortou-lhe a garganta. Fim do capítulo 12. Muito bem, gente. Sou só eu que tô sentindo isso? Ou vocês também? Nesse livro, os capítulos, e aqui eu digo isso porque eu leio de 4 em 4, né? Os capítulos vão se tornando mais com mais suspense. A gente sente que, e agora, né? Fica aquela coisa de, o que vai acontecer depois? Tá muito legal isso, né? Essa sensação de que
tá faltando alguma coisa que daqui a pouco vai ser revelada ou não? O que vai acontecer? Bom, vamos para os próximos capítulos. Semana que vem a gente se encontra de novo. Espero vocês. Até lá. Tchau!